Gênesis 37, seguindo aí a nossa série, né? O tocante aí a essa questão aí. Gênesis 37, o cuidado de Deus na vida dos seus servos. Já vimos que temos que depositar no Senhor, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. E temos, desde o início da Bíblia, vemos o cuidado de Deus na vida de algumas pessoas, em especial. Não significa que Deus só cuidou dessas pessoas, ou que Ele só cuida dos crentes, dos evangélicos, não. Deus cuida de todo mundo, irmão. O sol nasce para todos, a chuva cai na terra de todos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, na Bíblia, algumas pessoas se destacam no que diz respeito a serem instrumentos de Deus para a sua geração. Por isso nós estamos pensando algumas pessoas para examinar o cuidado de Deus na vida delas, ok? Começamos com Adão e sua esposa Eva, e aí vimos o Noé, depois o Abraão, pulamos o Isaac e vimos o Jacó / Israel. E hoje veremos então o filho preferido do Israel, que era o José. Isso causou uma série de problemas, esse negócio de ter gente preferida, né? Isso causa problema. Mas é fato. Então, você vê, o Jacó é o Israel, é um cara muito top. Mas ele, como pai, vacilou, porque ele tinha um filho preferido, causou ciúme nos outros, isso deu uma problemática terrível. Mas o Senhor, apesar das mancadas de Jacó, continuou cuidando dele e abençoando. Nós aprendemos isso, né? Que ele teve uma experiência com Deus, foi ferido, saiu mancando, mas apesar de suas mancadas, o Senhor continuava cuidando dele, assim como continua cuidando de mim e de você, apesar das nossas mancadas. Diz assim, Gênesis 37, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. Então, esta é a história de Jacó, ou seja, concluiu aqui, encerrou, contou a história e tal, e aí agora vai passar a contar a história de um de seus filhos, que é a ênfase da mensagem de hoje, o tal do Zé. Então, 37, versículo 2, esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, e o engraçado, eu vou lendo e comentando, tá bom? E quando acabar, acabou. Engraçado aqui o seguinte, aqui no Ocidente, quando a gente diz assim, ó, esta é a história do fulano, e isso vem na introdução, né? Aí o que vem depois diz respeito à história do fulano. No Oriente é exatamente o contrário. Conta-se a história, e quando termina diz, essa é a história do fulano. Então, parece estranho para nós do Ocidente ler no versículo 2, né? Essa é a história de Jacó. E aí a parte B do versículo, quando José tinha 17 anos, não ia contar a história do Jacó? Não, já contou. Entendeu? E aí encerra com essa conclusão. Então, essa é a história do Jacó, ponto. Agora, a partir do Jacó, vamos contar a história de um dos filhos dele. Certo? Então, quando José tinha 17 anos... apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as outras duas esposas de Jacó, né? Jacó teve 4 esposas, irmão. Misericórdia, é pecado e tal. Gente, ele está num outro tempo, numa outra cultura. Não quer dizer que Deus concordou, nem que Deus mandou ele fazer isso. A Bíblia não está estabelecendo um julgamento da situação, ela está relatando o fato. O texto aqui é narrativo, ele não é doutrinário, tá bom? Mas ele tinha 4, ele tinha a Zilpa, a Bila, depois com Raquel, ele teve o José, e a Raquel era pai e tal, e ele, e depois veio o Benjamim, né? E ele teve a Lia, não é isso? Inclusive o pessoal diz que o Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Faltou aqui um...
Então, olha só, o José tinha 17 anos, cuidava das ovelhas junto com os seus irmãos, os mais velhos, filhos de Zilpa e de Bila, mulheres de seu pai, trazia más notícias deles ao seu pai. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte: quando a gente olha num olhar assim panorâmico, geral para José, ele é um grande herói, e sofreu, tal, foi jogar no e virou governador do Egito. Aí a gente tem a tendência de que esse cara não tem defeito, esse cara não tem erro, esse cara é perfeito. Não, no começo da história dele já diz aqui que ele era X9, ele era o X9 da família, o dedo duro. Ele ia para o pasto, via as besteiras que os irmãos faziam, ia lá e dedurava os irmãos para o pai dele. X9, rapaz, dedo duro, fofoqueiro, vagabundo. Irmão, o José era fofoqueiro, dedo duro, X9, trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. Os caras davam um migué lá no trampo, ele chegava, pai, o fulano deu migué, o Beltrano não sei o quê, fulano chegou mais tarde, ciclano saiu mais cedo, e dedurava todo mundo. Miserável. Está vendo, queridos? O cara está demonstrando aqui, desde o início da história dele, que ele era pecador, igual eu e você. Como é que Deus escolhe um cara desse? Como é que Deus cuida de um cara desse? Como é que Deus abençoa um cara desse? Porque um cara desse resolve servir a Deus, resolve ser servo de Deus. Quando ele se torna servo de Deus, não significa que ele se tornou perfeito, significa que ele se tornou disponível para o que Deus tinha para fazer através dele na sua geração. Isso é o que importa. Não importa se quando eu sirvo a Deus eu consigo ser perfeito. Ninguém vai conseguir, meu irmão. O que importa é, mesmo sendo imperfeito, reconhecendo humildemente minhas imperfeições, ainda assim eu tenho coragem e ousadia, apesar de minhas limitações, me colocar como instrumento de Deus para servi-lo na minha geração. Esse é o grande lance. E dispara o cuidado de Deus específico em nossas vidas. Versículo 3. Ora, Israel, olha que legal, eu sempre falo, gente, Israel na Bíblia não é um país, é um homem. Israel é um homem. Aí tem hora que chama ele de Jacó, e aqui eu gosto desse 37, porque aqui fica bem marcado, o nome dele mudou para Israel. Às vezes, quando a Bíblia, depois da experiência, menciona Jacó, é para nos lembrar que aquele Israel, que é o patriarca, que deu nome à nação, era o Jacó que vacilou muita coisa e deu muita mancada. Entendeu? Então, quando os salmistas, por exemplo, se referem à nação como Jacó, Jacó, se atentem para isso, aquilo, por que não chama Israel? Em alguns textos, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, Israel, quando qualquer escritor, profeta, poeta, chama a nação de Israel, a ênfase é, Deus nos escolheu. Vamos ouvir a Deus e servi-lo. Quando chama de Jacó, é para dar uma exortação. Ou seja, nós somos o Israel de Deus. Mas não se esqueçam que nós já fomos Jacó, hein? Se vacilar, a gente volta a ser Jacó, hein? Presta atenção. Então, bichinho, vermezinho de Jacó, Jacó e tal. Toda vez que aparecer numa poesia ou numa profecia, Israel é para destacar a qualidade de escolhido, eleito, príncipe de Deus. E quando chama de Jacó, é para destacar as limitações, as falhas, os pecados. Ok? Então diz o texto, Gênesis 37, 3. Ora, Israel, que é o Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Em outra versão pode aparecer que a roupa era de tecidos coloridos. Duas possibilidades. Qual que está certo? As duas. O termo hebraico é ambíguo. Pode significar tanto a manga longa como o tecido colorido. Por quê? Porque estas eram, eles chamam de vestes principescas. É a roupa que um líder usava.
O grande problema é quando a gente fala em príncipe, a nossa mentalidade ocidental lembra o cara que é o filho do rei, o príncipe, o herdeiro do trono. Na linguagem bíblica, príncipe nem sempre é o filho do rei. Pode, na maioria dos casos, significar líderes. E reuniu fulano de tal, os príncipes de sua região. Os líderes, ok? Então, se atentem para isso, tá? E aí, os líderes usavam as roupas com a manga longa e geralmente coloridas. Então a ideia é as vestes de um líder. Se era com a manga longa ou se era colorida, tanto faz. Por quê? Porque os líderes usavam as mangas longas e os tecidos coloridos. Para quê? Para diferenciá-los dos que eram servos, dos que eram liderados. Então, os líderes usavam essa roupa com a manga mais longa e os tecidos geralmente coloridos. Então, o que é que o Israel está fazendo aqui com José? Comprou roupa para os 10 filhos. Nesse tempo aqui, só tinha 11, depois que vem o Benjamim. Comprou para os 10 filhos a roupa cinza, ou, sei lá, ocre, cor da pele, e manga curta. Aí quando chegou na vez do Zé, e o Zé era, nesse tempo aqui, o mais novo, né? Então você imagina, do mais velho, que era o Rubem, né? Ó, toma aqui sua roupa, toma sua roupa, sua roupa, sua roupa. Todo mundo com o pano, não sei se era a cor da pele, se era cinza, se era preto, se era branco, sei lá. Sei que não tinha cor e era de manga curta. Chegou na vez do Zé, o caçulinha do papai, né? Filho da velhice. É o famoso filho de vó. Você conhece filho de vó? Criado com vó, criado com vô. Quando a pessoa tem uma idade avançada e tem um filho, quase já não trata mais como filho, trata como neto. Porque já está mais maduro, já está mais sábio, já está mais maleável. Os primeiros toma na cabeça até não querer mais. Aí os rapinhas do tacho vai ficando tudo, entendeu? Filho de vó, criado assim, entendeu? É filho, mas é como se fosse neto. Os filhos criados com vó. O José era esse menino criado com vó. E os meninos criados com vó geralmente são X9 assim mesmo. Ô, vó, o fulano bem não sei o que lá. Conhece esses meninos mimados? Fofoqueiro? O Zé era assim, rapaz. Aí a gente olha, né? Nossa, como os irmãos dele eram maldosos. Eu não estou dizendo que eles foram bondosos. Eles fizeram maldade, bateram no menino, jogaram num poço. Agora, se eu sou irmão mais velho do menino que fica me dedurando o tempo inteiro, e diz que teve um sonho que vai liderar sobre mim, menino, você está... que é isso? Entendeu? Então a gente precisa entender o drama do negócio. Entender. Porque herói na Bíblia, no sentido de perfeição, é só Jesus, gente. Só Jesus. O Davi matou Golias. Miserável pecador. O José foi governador do Egito. Miserável, X9, fofoqueiro, filho de vó, mimadinho. Não tem ninguém perfeito. Sabe por quê, meu irmão? E é por isso que eu acredito na Bíblia. Porque ela não esconde os defeitos dos seus heróis. E assim é a nossa vida com Deus. A gente faz proezas. Como diz a palavra, em Deus faremos proezas. Mas continuamos limitados, pecadores e falhos. E glória a Deus, porque apesar de nossas falhas, Ele ainda nos escolhe, Ele ainda cuida de todos nós debaixo de suas asas. E aí, ele ganhou a roupa do líder. E aí, por um viés aqui familiar, sociológico, antropológico, foi um grande erro que o Israel cometeu. Rapaz, você tem 11 filhos. Você dá uma roupa normal para os 10. Chega no menino, você dá uma top, aí fica complicado. Aí também você quer criar discórdia. Mas numa perspectiva eterna, numa perspectiva de propósito, numa perspectiva profética, ok? No primeiro andar aqui, o Jacó vacilou. Tratou um menino melhor do que os outros. Promoveu a discórdia. Numa perspectiva do segundo andar, de propósito de Deus na vida desse menino, ok? Numa perspectiva eterna, o Jacó já estava dando aquela roupa, meio que profetizando que aquele menino ia ser o líder de todos os outros, como de fato aconteceu no Egito, ok? Então não vamos confundir. Às vezes a gente erra aqui no primeiro andar, e erra mesmo, e erra muito, mas apesar disso, o Senhor pode, até nos nossos erros, apontar uma direção profética. Por isso, preste atenção, tanto nos erros quanto nos acertos, Deus fala
Deus usa, Deus faz a sua vontade e estabelece o seu propósito. Porque apesar dos nossos erros, Ele continua no controle da história e do propósito de nossas vidas. Eita benção, hoje está bom, hein? Qual que é agora? 4. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. É lógico. Eu sou o mais velho, e lá em casa eu sou o mais velho mesmo. Tem o Antônio e tem o Luan. E aí, imagina, eu sou o mais velho. Aí minha mãe vem lá, Natal, comprei uma camisa para vocês. Aí me dá uma branquinha, uma Hering. Hering agora é marca boa, mas na minha época era, né? Aí me dá uma branquinha da Hering. Aí eu falo, mãe, obrigado, valeu. Aí, né, o do meio, o Antônio, dá uma cinza Hering. Aí chega no mais novo, aquela floridona top, entendeu? De uma marca, qual é a roupa? Uma Oakley, sei lá, uma marca dessa de surf, aí toda florida, uma camisa dessa de 500 conto. E eu com a minha Heringzinha branca, o do meio com a Heringzinha cinza, e o mais novo com a floridona, cara top de marca. Nós, os mais velhos, você acha que ia ficar como? Com a nossa mãe e com ele, o mais novo que recebeu o presente. Briga na certa, meu filho. Acabou o Natal, o pau vai quebrar. Por que ele ganhou a florida e eu ganhei a branca? Aí bebê, começa a jogar na cara, ele relembra daquele negócio do passado, e aí vira briga de família, e acabou a foto, acabou a ceia. Lá em casa mesmo, voa pedaço de frango, de pernil, e... É bênção. Então, deu tilt, deu treta, na certa. E já não podiam falar com ele de forma pacífica, ou seja, aí virou treta mesmo. Versículo 5, 37 de Gênesis. José teve um sonho. Aqui é o problema, irmão. Esse é o problema. O menino é mimado, é filho de vô, é X9, é fofoqueiro, é pecador, e os irmãos estão com raiva dele. Beleza. Até aí, normal. Ser humano, pecador, está lascado. Aí ele vai ter um sonho. O problema, a gente é pecador, a gente é miserável, a gente não presta. O problema é que para alguns de nós, Deus dá um sonho. E aí a gente continua miserável, a gente continua pecador, a gente continua não prestando, porém, com um sonho na cabeça. E um sonho dado por Deus vai se cumprir. Quer eu queira ou não, quer eu goste ou não, vai cumprir. Porque os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos podem dar errado. E aí ele coloca um sonho no coração, ele coloca um desejo na alma desse menino. Um menino mimado, pecador, que não prestava, igual eu e você. Só que ele colocou um sonho. E o menino sonhou que ele era um feixe de trigo, ou que ele tinha um feixe de trigo, e todos os seus irmãos também tinham feixes de trigo, da colheita. Porém, quando eles soltavam os feixes, o feixe dele ficava de pé, e o feixe dos outros irmãos se curvava. E aí ele conta o sonho. O problema, esse também é um problema. Deus dá um sonho para um pecador, é um problema. Por quê? Porque a gente se diferencia, porque aí a gente se torna um pecador com um sonho. Porque todo mundo é pecador, mas tem pecador que não sonha e tem o pecador que sonha. E aí o pecador que não sonha fica incomodado com o pecador que sonha, porque ele olha e fala assim, eu sou pecador, não posso sonhar. Por que ele é pecador igual eu e pode sonhar? E aí começa toda a treta. E aí, versículo 6. Peço que ouçam o sonho que eu tive. E esse aqui é o problema também. Porque os sonhadores, quando sonham os sonhos de Deus, eles sonham de uma maneira tranquila, benéfica. Eles falam assim, cara, Deus me deu um sonho. E ele não vê que o sonho dele vai incomodar os outros que não tiveram sonho. Ele acha assim, eu vou contar meu sonho, todo mundo vai se alegrar comigo nesse sonho. Aí esse é o grande problema, porque o cara que sonha sonhos de Deus, ele não vê problema em contar o seu sonho para os outros. E aqueles que não sonham, ficam incomodados com aquele que sonha, principalmente quando ele está contando o sonho que teve. Esse é o problema, a gente sonha, e a gente quer contar o sonho. Aí quem não sonha olha e fala assim, pronto, pecador, miserável.
acha que pode sonhar, e ainda vem esfregar na minha cara para dizer que ele sonha e eu não sonho, e o que é isso? Está querendo dizer que ele é melhor do que eu? Aí é onde a treta começa. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeava e se inclinavam diante do meu. O que ele está dizendo? Que nós vamos se submeter a ele? Quer dizer o quê? Que ele é o top e nós não vale nada? É mole? Ele é mimado, é o preferidinho, o queridinho do papai, ganha uma roupa melhor do que a nossa, fica vigiando a gente no serviço, dedura a gente para o pai da gente, ainda quer dizer que é melhor do que nós. Esse menino está muito abusado, hein? Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? E o literal aqui, reinar é liderar. Você pensa que vai dominar sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais. Aí o problema só aumenta, você está entendendo? Todo mundo é pecador, beleza. Mas tem um pecador que sonha, aí tem o pecador que sonha, ele quer contar o sonho para os outros, e aí ele já começa a ser mais odiado ainda, aí o sonho dele ainda revela que ele vai liderar sobre os outros. Aí é que... que é isso, rapaz? Você não presta, aliás, você é pior do que eu. Você é pior do que eu, e você está dizendo que Deus te deu um sonho que você vai liderar sobre nós. Não, você é muito abusado, nós temos que fazer uma coisa com esse menino. Vocês vão deixar, vai ficar assim? Ô Issacar, ô Gad, Azer, vocês não estão ouvindo o que esse menino está falando, não? Esse menino está fora de si, esse menino é completamente louco. Nós temos que fazer alguma coisa, não pode deixar assim, não. Eu morro de rir, gente, porque essa história é mais atual do que o jornal de hoje. Se você é chamado por Deus, se você vive debaixo dos cuidados de Deus, se você sonha os sonhos de Deus, se você é líder vocacionado por Deus, essa aqui é a sua história. E você se identifica. Por isso que eu fico rindo o tempo inteiro, porque é muito massa. E aí, José teve ainda um outro sonho, porque o sonhador, ele é assim, ele não se contenta com uma coisa só não, ele quer mais. Versículo 9. E ele contou aos irmãos: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Numa questão aqui profética, né, simbólica, o sol é o pai, Israel, a lua é a mãe, Raquel, e as 11 estrelas são os 11 irmãos dele. Vão se curvar. Ah, não, aí pegou pesado, está de brincadeira. Até papai está dizendo que papai vai... Não, aí não. Não, aí não. Rapaz, você sabe quem é papai? Papai é Israel, rapaz. Papai viu Deus face a face. Deus tocou na perna dele. Esse menino está se achando demais. Está dizendo que ele vai estar acima de papai. Não, está acima de nós, tudo bem, que nós não presta muito não. Agora, acima de papai? Ah, não, aí já está se achando demais. Aí não, aí pá. Então, quando José contou esse sonho, versículo 10. Qual a diferença de verso e versículo, irmão? Verso é quando é de poesia, versículo é quando é das outras coisas, certo? Só que a gente confunde e acha que é sinônimo, tá? Não é não. Versículo é uma oração, uma frase, né? Parte de uma narrativa ou de qualquer texto. Quando é uma poesia, pode ser um verso, tá? Mas quando não é sempre versículo. E aí no versículo 10, ó, quando ele contou o sonho a seu pai e aos seus irmãos, olha lá, nem o pai acreditou nele. O pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve, rapaz? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e todos os seus irmãos, a gente vai se inclinar diante de você até o chão? Você perdeu o juízo, menino? Perdeu o respeito, rapaz? Perdeu o amor aos dentes? Meu avô falava assim: você perdeu o amor aos dentes? E eu não entendi o que era, porque se desrespeitar, tomam na boca e pum, perde o dente, entendeu? Aí minha mãe inventou o ditado, não sei se é dela, baseado nessa fala do meu avô, mas minha mãe diz: ó, respeito é bom e conserva os dentes. E aí o Jacó, Israel, né, repreendeu o menino, falou: rapaz, você para com isso, cara, tudo bem que você é meu preferido, mas aí não exagera não. Uma coisa é eu te dar uma roupa de líder, outra coisa é você achar que porque ganhou a roupa do líder, vai liderar sobre todo mundo aqui em casa, rapaz. Não, aí também, não, aí você está demais, não, aí não. Os irmãos tinham inveja dele, porque quem sonha gera inveja em quem não sonha.
E o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Ou seja, os meninos ouviram, ficaram com mais raiva ainda. O pai ouviu, não concordou, mas não ficou com raiva. Falou, não, deixa isso aqui quieto, porque eu não sei o que é que Deus tem com isso. Vai saber se isso aí é uma revelação de Deus, uma profecia da parte de Deus. Eu gosto do menino, o menino é preferido. Ele vacilou, ele está se achando, mas tudo bem, deixa quieto. Guardou no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, então na região aqui que eles estavam, indo para Siquém, é mais ou menos 100 quilômetros, tá bom? Mais ou menos 100 quilômetros até Siquém. Os meninos foram, e aí 100 quilômetros é muitos dias para ir, e tem que trabalhar, e depois muitos dias para voltar, então os meninos estavam sumidos, e estavam demorando a voltar. E lá em Siquém era um lugar onde dava muito roubo, tá bom? Principalmente ataques a rebanhos, para roubar os animais. E aí eles estavam numa região que era mais perigosa ainda, que é Dotã. E aí Dotã, na língua, na época, a possibilidade que os linguistas apontam é que Dotã significava caminho das feras, porque era um lugar muito bom para levar o rebanho, porque tinha água tranquila, era um valezinho, e tinha uma água bem tranquila, e tinha um pasto muito verde em volta do rio. Então, a maioria dos pastores daquela região levavam seus rebanhos para se alimentar naquela região. Por isso, atraíam as feras, lobos, ursos, animais que atacavam as ovelhas, os rebanhos. E aí ali ficou conhecido como o caminho das feras, por causa dessa quantidade de rebanho. E como as feras, animais, iam para lá atrás do rebanho, as feras, homens, ladrões, também iam para lá a fim de roubar os animais que ali pastavam. Então era um lugar perigoso, era um lugar assim, que quase ninguém ia, tinha medo, entendeu? Além de ser um vale, além de ser distante, era um lugar escuro, complicado, difícil. Então, Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, eu vou mandar você até eles. José respondeu, eis-me aqui. Aí olha aqui, ó. O menino é mimado, o menino é fofoqueiro, o menino, na perspectiva humana, está se achando, mas quando o pai dá uma ordem a ele, o que ele responde? Eis-me aqui. Sim, senhor, manda que eu obedeço. O menino é pecador, mas ele é obediente. Você está entendendo? Pecador todo mundo é, a questão é que tem pecador que é obediente, tem pecador que não é obediente. Tem pecador que sonha, tem pecador que não sonha. Tem pecador que serve a Deus, tem pecador que não serve. E isso vai nos diferenciando. Não em relação à graça de Deus, que está disponível para todos, mas em relação ao propósito específico de Deus. E aí, Israel continuou, vai agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim enviou no vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Então, de Hebrom até Siquém, mais ou menos uns 100 quilômetros. Um homem encontrou José que andava errante pelo campo, ficou perdido. 100 quilômetros, não tinha asfalto, não tinha BR, não tinha, trilhas, e sobe morro, e desce vale, atravessa rio. E aí o cara andou, o que você está procurando? Eu estou procurando os meus irmãos. Você pode me dizer onde que o pessoal apacenta o rebanho por aqui? Olha, eles foram embora. Eu ouvi quando eles disseram, vamos a Dotã. Entendeu? Estavam lá no Siquém, e aí, não, vamos lá para Dotã, porque lá é melhor ainda. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram, e antes que eles chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Mas, gente, nós estamos lendo a Bíblia, certo? Certo. Isso aqui é uma história, eu creio que é verídica, literal, texto narrativo literal, é o que é. Irmãos de sangue, por parte de pai, ok, mas de sangue. Irmãos conspirando para matar um outro irmão. Nossa, o Apocalipse, Jesus está voltando, por quê? Porque é irmão contra irmão. Mesmo, isso aqui desde o início é assim, meu querido. Desde o início. Só mudou a tecnologia.
Agora conspira no WhatsApp, inbox. Naquele tempo conspirava na beira do poço. Mas irmãos conspiram contra irmãos? Você não sabia, não? Você não sabia? Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você é da turma que conspira, ou você é da turma de quem estão conspirando. Ou então você é um inativo, completamente passivo, que não se envolve, e aí porque não se envolve, não é nem de um grupo nem do outro. Mas todo mundo que se envolve, em algum momento de sua vida, já fez parte, ou de um grupo ou do outro. Dos que conspiram, ou dos que são conspirados. Os irmãos conspiraram contra ele. Vão matar esse menino. Lá vem, o 19 é maravilhoso, né? Lá vem o grande sonhador. Olha lá quem está vindo lá. Eu até imagino a cena, cara. O Rubi cutucando o Gade assim, o Azé, lá, ali. Olha quem está vindo lá. Como é que reconheceram ele de longe? Porque ele usava uma roupa colorida. Olha lá. Olha quem está vindo lá. É mole, rapaz. Nós estamos em Dotã, mais de 100 quilômetros de casa, e não é que esse fofoqueiro miserável veio aqui atrás da gente? Vamos dar uma regulagem nele? Aqui está 100 quilômetros de papai. Papai está velho, papai não aguenta vir aqui mais. Papai não vai ficar sabendo, não. Vamos dar um corretivo nele? Vamos, Gade, vamos, Azé, vem. Ô, Naftali, o que você acha? Vamos dar um susto nele? Está merecendo, não está? Vamos dar. E aí já era, meu amigo. Quando começa a botar pilha, aí o troço esquenta, o pecado aflora, e aí sai da reta, porque lá vem treta. E aí, lá vem o sonhador. Você percebe aqui o sarcasmo? Você percebe? A ironia. É assim que agem os conspiradores. Olha lá vai ele, o grande sonhador. É assim que age. Você está perto de pessoa que fala desse jeito? Olha lá, se acha. Olha lá, todo felizinho, ela feliz. Você afasta de gente assim, por favor. Sai fora. É melhor estar sozinho, sendo alvo de uma conspiração, mas no centro da vontade de Deus, do que se render a essa maldade de conspirar contra alguém da própria família. Meus irmãos, somos igreja, somos família. O papo é esse da gente ficar conspirando uns contra os outros? Isso não é de Deus não, irmão. Isso é pecador, todo mundo é, você já entendeu. Mas está percebendo? O José é pecador, os irmãos são, mas qual a diferença da atitude de um para o outro? Entendeu? Deus o exaltou, lá no final ele virou governador. Então, mas tem que passar por todo o processo. Se você não aprender a obedecer, se você não aprender a sonhar os sonhos de Deus, se você não aprender a se submeter ao que Deus tem, se você não aprender a se submeter, inclusive aos corretivos e às mazelas que você tem que sofrer para não sair da vontade de Deus, você nunca viverá o propósito pleno que Deus tem para a sua vida. Então escolhe, que turma você quer ser? Você quer ser da turma dos irmãos que conspiram e matam? Ou você quer ser da turma dos que sonham e são alvo das conspirações? É uma decisão sua, fica à vontade. Fica à vontade. Agora, uma decisão leve em um caminho, a outra decisão leve em outro. Aí você escolhe. Lá vem o sonhador. Venham, pois, agora, vamos matar esse menino? Jogar o corpo dele num poço desse aqui, numa cisterna, e a gente vai dizer que um animal selvagem, porque aqui em Dotã as feras vêm para atacar os rebanhos, e vira e mexe um pastor, alguém passando lá, era atacado por um bicho daquele e morria, normal. Então vamos chegar lá em casa e vamos dizer para o papai que um animal foi atacar o rebanho, ele foi proteger o rebanho, o animal matou ele. A gente corta ele, pega o sangue dele, passa na roupa, a roupa colorida que o papai deu, ele vai reconhecer, a gente joga o sangue na roupa e vamos lá e fala para o papai que ele morreu, a gente larga ele aí, morreu Maria, e está resolvido. Os conspiradores, eles acham que podem matar as pessoas. Até podem. O problema é quando as pessoas que os conspiradores querem matar estão com um sonho de Deus dentro de si.
Aí você pode matar a pessoa, mas os sonhos de Deus não podem morrer. Aí o menino não ficou vivo porque ele merecia. O menino não ficou vivo porque ele é bom. Não, você viu, ele é fofoqueiro, ele é pecador, ele é miserável, ele se acha. Uma perspectiva. Porém, ele tem um sonho no seu coração. E o sonho não é dele, é um sonho de Deus. Então preste atenção. Existem situações que nós somos empurrados pelos conspiradores à morte, ao fracasso, ao declínio, à queda. Por que é que a gente se mantém vivo? Porque um sonho de Deus está dentro da gente. E aí a gente não morre, não é porque a gente é bom, a gente não morre porque o sonho de Deus não pode morrer. Aí eles empurram a gente e joga no poço. Agora matamos ele. Passa uma semana, ressurge Fênix das cinzas. Eu adoro essa história. Tem nada a ver com a gente, tem a ver com o sonho que ele bota na gente. Se o sonho é dele, ninguém pode parar, ninguém pode matar, ninguém pode impedir. Sonhe os sonhos de Deus e você se tornará imparável, imorrível. E aí, olha só, olha o sarcasmo, os caras eram ruins também com força. Diremos que um animal selvagem o devorou e vejamos em que vão dar os sonhos dele. Olha só a maldade, o veneno escorrendo no canto da boca aqui, ó. Jogar ele nesse poço, ele não vai conseguir sair daí, sem comida, sem água, sem nada, vai morrer. Aí eu quero ver o que vai ser aquele sonho dele. Como é que ele vai liderar sobre a gente morto dentro de um poço? Como é que ele vai ser líder sobre papai se ele vai morrer aí dentro desse poço? Quero ver esse sonhozinho dele. Quero ver como é que vai ficar esse sonho agora. E aí, sonhador, o que vai ser de você agora? Toma dentro do poço. E vão embora. Aí o Rubem, o mais velho, aí entra agora a consciência, porque o cara é pecador, é miserável, é ruim. Mas lá dentro dele grita, porque ele está vivo pelo sopro de vida que Deus deu. Então tem uma fagulhazinha de Deus dentro dele, dentro de todo mundo tem. E aí, aquela fagulha de Deus, aquela fagulha de bondade, aquela fagulha de justiça, ele como irmão mais velho, e eu sou e sei, se sentindo responsável pelos mais novos, principalmente pelo caçulinha, que nesse momento ainda era, aí ele olha e fala assim, não, matar não. Não, peraí, Gade, Navitali, não, peraí. Não, vamos dar um susto, mas matar não. Não, mata não. Mata não. E aí, num lampejo de justiça, o Rubem intervém, e aí ele não morre. É jogado vivo dentro do poço. E aí, não derramem sangue, joguem o rapaz no poço aí na cisterna do deserto, mas não lhe façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Ou seja, não tem como ele sair daí. É o seu fim, acabou. Agora nós matamos o sonhador. Jogaram na cisterna. Depois sentaram-se para... Olha, isso aqui é filme de Quentin Tarantino. Olha como é que os caras escorrem veneno. Os caras são bandido. O cara acabou de jogar o irmão no poço para morrer. E senta, e come. Olha o sangue frio. Acabou de jogar um irmão na cisterna. E sentaram e comeram, como se nada tivesse acontecido. Tem gente que mesmo conspirando, mesmo empurrando para a morte, tem a frieza de sentar e comer. E enquanto come, ainda ficar, sabe? Destilando o seu veneno. A humanidade me surpreende.
E aí, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas, os descendentes de Ismael, você lembra? O irmão do Isaac, que foi e que virou lá, né, os árabes de hoje em dia. E aí os ismaelitas estavam vindo de Gileade, seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito, para negociar, trocar especiarias em comida, porque o Egito tinha muita comida e tal, trocar, né? Ou vender, seja lá o que for. E aí, Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo. Olha o Judá. Sabe o que significa Judá? Louvor. Judá é louvor. Jesus é o leão da tribo de Judá. Meu Deus, olha o que o Judá propôs. Gente, se a gente jogar ele aí e deixar para morrer, a gente não ganha nada com isso. Olha o nível da maldade e da frieza. O menino vai morrer, a gente vai se livrar dele, porque ele é chato, ele é fofoqueiro, ele fica vigiando a gente. Mas a gente não ganha nada com isso. Hein? Por que em vez de matar e largar para... a gente não vende ele como escravo? Os caras estão indo para o Egito, lá eles compram escravo. Vamos vender, pelo menos a gente ganha um qualquer. E aí, venderam aos ismaelitas. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Você conhece alguém que foi vendido por moedas de prata? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, eis que José não estava mais lá. Então rasgou as suas roupas. Rasgar as vestes nesse tempo aqui é sinal de arrependimento. Entendeu? E voltando aos seus irmãos disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que é que nós vamos fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, um bode, e molharam a túnica no sangue do bode, e enviaram a túnica de mangas compridas e panos coloridos ao seu pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. E o que chama a minha atenção aqui é o seguinte: o José não tinha sido despedaçado fisicamente. Não foi uma fera que atacou ele fisicamente. Fisicamente ele continuava íntegro. Mas imagina esse menino sofrendo essa injustiça por parte de seus irmãos. Tudo bem que ele não prestava, mas não era para tanto. Ele não estava despedaçado fisicamente. Mas imagina as emoções desse menino. 17 anos, a idade do meu filho. Despedaçado emocionalmente, despedaçado espiritualmente, despedaçado em frangalhos. Por fora, um jovem perfeito, bonito e forte de 17 anos. Por dentro, quebrado em 1000 pedaços, traído pelos seus próprios irmãos. Então, Jacó rasgou as suas roupas, num símbolo também de indignação, revolta, choro, luto. Vestiu-se de pano de saco, para demonstrar o seu profundo lamento, e chorou durante muitos dias pela perda do seu filho. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Como quem diz: eu prefiro morrer para estar junto com meu filho, que também está morto. Curioso, José não estava morto fisicamente, né? Mas morte, teologicamente falando, significa separação. Portanto, ele não estava morto fisicamente, mas morto socialmente, morto de sua família,
morto de seu pai, separado de uma forma muito cruel. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito. O restante da história você conhece. José foi para a casa de Potifar, se tornou escravo, servo, né, empregado, funcionário. Já te falei que escravidão na perspectiva bíblica não é escravidão nessa perspectiva que nós temos ocidental. Escravidão dos períodos aí dos senhores de engenho e etc, ok? Senzala, chicote, isso é uma perspectiva ocidental, tá? Então, assim, escravo foi vendido, trabalhando de graça, né, a troco de comida, certamente. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. E, durante o trabalho, foi se destacando. Menino bom de serviço, um menino tranquilo, obediente, gente boa, trabalhando aqui, ali, ganhando moral com o patrão. O patrão, então, trouxe ele para dentro da casa. Esse menino é bom, vamos cuidar aqui da minha casa, do meu negócio particular. Trouxe para dentro da casa dele. E aí a mulher do Potifar era mau caráter. Queria trair o seu marido, se é que já não fazia isso com certa frequência. Aproveitou a ausência do seu marido, Potifar, e doida para fazer potifaria com José. Foi em cima dele, o segurou, e ele então, não posso, você é a mulher do meu senhor, você é minha senhora, você, não posso, vem cá menina, então, agora você imagina o desespero do José, porque ele já, olha o que ele sofreu dos irmãos, já está em frangalhos. Bom, se os meus irmãos me tratarem daquele jeito, imagina o meu patrão chegar aqui e pegar eu engalfinhado com a mulher dele. Não posso, não quero, estou fora, não, e a mulher vem, o cara era chefe da guarda. Qual que é o cargo máximo aí da polícia nossa? General? Coronel, né? Isso. General, exército, né? Coronel, o cara coronel da polícia do Egito. Imagina, o cara que é o coronel manda-chuva total aí da polícia militar do Estado do Espírito Santo. É bem menor, porque Egito nesse tempo era império. Então nós estamos falando tipo assim, mais ou menos de um cara que é o superintendente, supervisor, o gerentão, top, o cara do FBI hoje em dia, tipo assim. É o cara, ganha bem, tem uma casona, vários empregados. A mulher desse cara é uma mulher mais ou menos de qualquer jeito, mal cuidada? A mulher desse cara é essa, entendeu? Egípcia, uma mulher rica, egípcia. Essa dona devia ser sinistra, rapaz. Toda na lipo, toda no silicone, toda na maquiagem do Egito. E partiu para cima do José. Agora você imagina a frustração dessa mulher. Uma mulher top, a mulher do comandante geral da guarda. A mulher top. Ela se acha, está revelado aqui. Uma mulher que não se acha, ela não dá em cima de um jovem de 17 anos, gente. Se ela dá, é porque ela se acha, ela é coroa, é a mulher do comandante. É uma mulher ali de meia idade. Para ela se achar desejada por um menino de 17 anos, é porque ela está em cima, pelo menos com a autoestima. Imagina a frustração dessa mulher. O menino novo, escravo. A mulher do patrão, o cara comandantezão do faraó, gente. E o menino fala, quero não, dona. Não, obrigado, quero não. Não, vem aqui, quero não, dona, obrigado. Imagina a frustração dessa mulher, ficou doida, não é possível. Então quer dizer que ele não está me querendo, não está me desejando, está pensando que eu estou velha, que eu estou feia. Endoidou, a mulher é maluca, rapaz. Essa mulher rica assim é perigosa. E aí vem cá, e cadê vem cá nada, e com as unhas de gel, agarrou nele, e ele, bum, arrancou a roupa e saiu correndo e partiu fora. A dona ficou brava, porque se sentiu, entendeu? Indesejada pelo menino. E aí o marido chegou, ela doida de raiva,
pegou e entregou ele. Falou, sabe aquele menino bom que você trouxe para trabalhar aqui em casa? Vale nada. Deu em cima de mim, me agarrou e eu lutei com ele. O pessoal chegou, ele saiu correndo, deu tempo de segurar a roupa dele, aqui, pega o menino aí que ele não vale nada. O cara, chefe da guarda, rapidinho, porque a polícia tem os contatos, entendeu? Tem os contatos. Quando quer pegar, pega. E aí, contato, mão no José. E aí mandou para onde? Cadeia, meu querido. Rapaz, você tentou estuprar a mulher do comandante da guarda. Você está maluco? Cadeia, na hora. Prisão. Percebe como é que o cara está só declinando? Está só caindo, né? Os irmãos não gostam dele. O pai não acreditou nele. Tentaram matar ele. Venderam ele como escravo. Agora ele está preso. Nossa, não tem fundo esse poço desse José, não. Jogaram ele num poço, lá em Dotã. Mas o poço foi indo mais fundo, mais fundo. Agora ele está preso, fundo do poço. Preso, condenado à morte. Atacou a mulher do comandante da guarda. De repente, anos se passando. Anos. Deus me deu um sonho. Eu iria liderar sobre a minha família. Eu seria o líder dos meus irmãos. E olha onde é que eu estou. Preso na cadeia do Egito. Acusado de ser estuprador da mulher do comandante da guarda. Sabe quando que eu vou sair daqui? Nunca. Esse papo de sonho de Deus, isso é conversa fiada. Esse papo quando Deus tem um propósito, as coisas acontecem. Conversa fiada. Olha eu aqui na cadeia. É porque quando nós estamos passando pelos momentos difíceis, a gente não consegue ver depois da curva. Mas Deus é aquele que vê depois da curva. Nós somos limitados. A gente acha que a nossa história vai acabar no poço, mas ela não acaba. A gente acha que a nossa história vai acabar na escravidão, mas ela não acaba. A gente acha que a nossa história vai acabar na prisão, mas ela não acaba. Por quê? Porque os sonhos de Deus não podem morrer. E aí, Deus dá um sonho, o cara lá, dentro da cela, junto com Zé. O cara sonha umas vacas gordas, né, umas vacas magras. Não. Esse sonho quem teve foi o faraó. Calma, segura. Volta. O cara teve um sonho lá na cadeia. E aí, o cara era copeiro do faraó, né, padeiro, um estranho assim. O cara trabalhava lá e fez uma besteira e estava preso. Sonhou com um troço lá. E aí, rapaz, sonhei com um negócio assim, não sei o que é isso. Aí o Zé falou, rapaz, sonho é mais ou menos por aqui, ó. Eu acho que isso aí significa isso. Você vai ser solto. Isso aí é que você vai ser solto. Cara, eu vou ser solto? Rapaz, eu fiz uma besteira muito grande. Tem como não tem como. Eu trabalhava lá no palácio, o faraó, fiz uma besteira lá. Rapaz, eu fiz uma besteira lá no palácio do faraó. Você acha que ele vai me tirar daqui? Não, rapaz, esse sonho aí você vai soltar. E aí passou uns dias, né, que o rapaz foi solto. Aí o cara foi solto. Virou para o Zé e falou assim, cara, gostei de você é um cara gente boa. Você é um cara sofrido, rapaz. Você é um cara que sofreu, injustiçado, mas você é um cara bom, você é um cara gente boa. Quando eu estiver trampando lá no faraó, porque certamente eu vou voltar a trabalhar lá, tivendo uma oportunidade lá, eu vou falar com o faraó de você, vou pedir ele para tirar você também. Aí o Zé, beleza, cara, obrigado, hein? Eu não vou esquecer de você. Aí a Bíblia diz, e passaram-se anos e anos. Deus me deu um sonho. Deus tem um propósito na minha vida. Eu estou aqui no fundo do poço. Não bastasse isso, o cara que é o bandido foi solto e eu que não fiz nada, continuo preso. O cara diz que vai me ajudar, já passaram-se anos e o cara não está retribuindo. Você já ajudou alguém que não te retribuiu? E passa um tempo, e passa o tempo, e passa o tempo, e você fala, esse investimento foi tudo em vão. Ajudei o miserável, plantei, não colhi nada. Calma. Tem fruto que dá mais rápido, tem fruto que dá mais demorado. Aí, apesar de passarem-se muitos anos, Deus tem um propósito. Deus tem um sonho na vida daquele menino. Claro que falar que Deus tem sonho é um antropopatismo. Você que está de plantão teológico aí, você sossega o facho, tá? E aí, o faraó tem um sonho agora. Umas vacas gordas, umas vacas magras,
Umas espigas bonitas, umas espigas feias. Ele acorda desesperado na madrugada. Ai, um sonho ruim. Ah, tá, o que significa? Aí chama os magos, chama a turma da sabedoria, os sábios, chama os consultores, conselheiros do faraó. O que significa? Ninguém sabia o que era o sonho. Um dia o presidiário lá, que eu nem sei qual é o nome dele, está lá servindo um cafezinho lá, e está ouvindo o faraó gritando lá na sala real lá. Mas não é possível que ninguém entende de sonho aqui nesse Egito. Manda buscar aí onde tiver alguém que interpreta sonho. Eu tenho que saber o que significa essas vacas gordas e tal. E o cara no cafezinho lá servindo, e seu Minotepe, Ramsés, sei lá quem era o faraó do Zé lá. Acho que é o Minotepe mesmo. Tem um rapaz lá na cadeia que bem sabe de interpretar sonhos. É o quê? Você aí, Dan? O que foi? Não, que eu passei uns dias preso, o senhor sabe, né, e tal, aquele negócio. E lá na cadeia eu tive um sonho também, e um rapaz lá bem interpretou. Como é que é o nome dele? É o Zé. O Zé. Entendeu? Um Zé, ninguém. Zé, ninguém. Quem é Zé? Não, ele vem das terras lá de Canaã. Diz que o pai dele está velho, os irmãos dele venderam ele, é uma confusão, uma história complicada, mas ele é bom de interpretar sonho. Inclusive, ele disse que ele teve um sonho lá, que ele vai e tal. Então, manda chamar ele. E aí o Zé está lá desiludido, desacreditado, igual eu e você, como estamos passando, entendeu? Um vale assim, ó vida, ó céus, ó azar. E de repente, cantor, como diz na gíria, né? Cantor, cantou a liberdade. Aí vem o carcereiro batendo nas grades, Claro que não era, estou só. E aí, quem é o Zé aí? Opa, sou eu. Você que é o cara do sonho? Sou eu, bora, o faraó está te chamando. Cara, o cara lembrou, velho, anos. 1 hora volta, fica tranquilo. E aí vai o Zé lá no faraó, isso aí é o seguinte, ó. A vaca gorda é prosperidade, a vaca magra é crise. Então vai ter um tempo de muita prosperidade, seguido de um tempo de muita crise. Se o senhor for esperto, o senhor estoca no tempo da prosperidade, para que no tempo da crise o senhor possa vender no preço que o senhor quiser, porque é só o senhor que vai ter. Rapaz, gostei desse menino, hein? O menino, além de interpretar o sonho, ainda entende de administração, planejamento estratégico. Esse menino fez um MBA aí em Memphis. O menino é bom, rapaz. Ele é fofoqueiro, ele é mimado, mas ele é bom, ele é obediente, ele é esperto, ele é atento e passou pela cadeia. Ninguém passa, estou falando em sentido metafórico, mas pode ser literal também. Ninguém que tem bom caráter passa por uma experiência dessa e não sai uma águia. Coisa que presta e coisa que não presta também. Mas você aprende muito numa situação dessa. Aprende. Quando você está preso, quando você tem pouco, você tem que aprender a viver com pouco. Você aprende a administração. Aprende. Porque se você consegue administrar o pouco, no muito. Aí o faraó, gostei, vou fazer. Aconteceu exatamente como José tinha dito. Quando o faraó está nadando de braçada, já era o império. Agora só ele que tem comida, fazia fila na porta dos muros de Mênfis. Fila para comprar comida. E ele vendia no preço que ele queria, porque só ele que tinha. Foi ficando cada vez mais poderoso, mais rico, mais poderoso e mais rico. E aí, um belo dia, ele, olha, está muita prosperidade, eu estou vivendo esse tempo maravilhoso. Na minha dinastia, ninguém viveu um tempo tão próspero no Egito. E eu só estou desse jeito por causa da ajuda daquele Zé. Cadê aquele Zé? Ah, está ali, tá. Chama ele, rapaz. Você é um cara fera, você tem que ser meu governador. Você aceita? Proposta de trabalho para você. Quero que você governe aí, ó. Tal, administre, planeje, bota coisa para rodar aí, porque pá, tem que ser você. Ô, meu patrão, manda que eu obedeço, eu aceito sim. E aí casou com a menina egípcia, e aí de repente começaram a chamar ele de Zafenate Paneia. Zafenate, Salvador, tipo na ideia assim de Redentor, entendeu? E Paneia é mundo, é planeta, é pan, no sentido de panorâmico, quer dizer, geral, é tudo. É como se fosse, em miúdos na nossa gíria, assim, o salvador da pátria, entendeu?
É daí que vem a ideia, o salvador da pátria, Zafenate Paneia. Por quê? Porque quando o faraó precisou do conselho, ele deu o bom conselho, e a pátria nossa, a nação do Egito aqui, ficou mais poderosa ainda. Zafenate Paneia, salvador da pátria. Tem uma outra possibilidade também, tudo sabe, tudo vê, nenê, bebê, beleza, tá? Eu prefiro essa, salvador da pátria, que é mais legal. E aí, meu querido, Zafenate Paneia, casado com uma menina boa do Egito, que agora ele é o governador. Aí nasce o primeiro menino, Manassés. E nasce o segundo menino, Efraim. Um é perdão e o outro é esquecimento. Significado, ele perdoa todo mundo que fez o mal. Por quê? Porque agora ele está vivendo o sonho de Deus. E quem consegue passar por todas as dificuldades e chega a viver o sonho de Deus, se abre para o perdão e para o esquecimento. Por quê? Porque não vale a pena eu ficar agarrado com as maldades que me fizeram, se hoje eu estou vivendo os sonhos de Deus. Eu vou deixar de curtir o que Deus está me proporcionando para ficar agarrado com aquele sentimento do passado? Eu perdoo e esqueço. Por isso os meninos chamam Manassés e Efraim. E aí, um belo dia, Zafenate Paneia, com sua túnica de governador, com seu chapéu de pá, porque ele está no Egito, meu querido, tem tatuagemzinha, maquiagemzinha de gatinha, ele é egípcio, e ele vem em cima daquela carruagem, que é esse cavalão egípcio, que tem uns pelos na pata, aquela coisa mais linda, plagalão, e ele vem na sua carruagem, ele é governador, meu amigo, dando um confere lá na situação das vendas, como é que está vendendo aí, fila de gente para comprar, e ele lá, plagalão, Zafenate Paneia, ele é o cara. Uma hora ele olha assim, no meio da fila, ele fala, opa, para a carruagem, olha, eu conheço aqueles barbudinhos ali, hein? Só um minuto. Aí o coacher, né? Coach vem daí, de coach, que colcheia os cavalos na carruagem. Aí parou, ele desceu, foi lá na fila, boa tarde, todo mundo, e o povo tudo, né? O Zafenate. E ele vai andando, boa tarde, tudo bem, vocês estão sendo bem atendidos aí, daqui a pouco ele chega na beira dos barbudinhos. Ei, vocês são de onde? Anos, mas quem apanhou, não esquece. Vocês são de onde? Nós somos lá das terras lá de Canaã. Vocês têm um pai? Tem. Está vivo? Tá. Como é que ele está? Está bem velhinho, está bem. Como é que é o nome dele? Era Jacó, virou Israel. Como é que é o nome de vocês? Eu sou o Ruben, eu sou o Gade, Aser e Naphtali. Estão sendo bem atendidos aí? Bem tranquilo? Beleza. Vocês querem comprar? Querem um desconto? Sabe quem sou eu? Claro, seu Zafenate, sua fama corre por toda a terra. Vocês querem um desconto? Querem? Então faz o seguinte, estou dando um desconto para a turma que é de longe. Se trouxer o pai idoso, ganha desconto. Estou contextualizando para você entender o drama da situação. Aí os meninos, beleza, nós vamos lá buscar papai. E pai volta e traz o Israelzão, velhão, já meio cego, meio surdo. E pai, dias, e vai, dias, e pai, um dia chega e manda chamar o seu Zafenate. O pessoal lá de Canaã diz que o senhor mandou trazer o pai lá, idoso e tal, eles estão lá para ver o negócio do desconto que o senhor ia dar aí e tal. Pois não, vamos lá. E chega lá e fala, seu Israel, como é que está o senhor? Aí, meu filho, eu sou o Zafenate, aqui o governador aqui do Egito. Meu filho, que prazer, que honra. Meu filho, que bênção você recebendo a gente desse jeito. Que Deus te pague sua bondade com a gente. Você está entendendo o drama? É isso aí, meu irmão, é a vida. E aí ele fala, seu Israel, saudade que eu estava do Senhor. Meu filho, você me conhece? Conheço, seu Israel. E conheço bem, né, seu Ruben? Conheço ou não conheço? Seu Zafenate, conhece, o senhor conhece tudo, o senhor é o salvador da pátria. Né, Gade? Gadizão velho. Tá velho, hein? Eu estou com meus 40 aqui mais ou menos, você já está com quase 60, hein, Gade? E você aí, o seu Naphtali, você?
Bom, você é o Judá, você? Ah, não, você não é o Judá, não, você é quem? Ah, eu sou o... Entendeu? E aí vai, e vai. Como quem não quer nada. Porque o maior prazer de um sábio é fingir-se de idiota na presença de um idiota que finge ser um sábio. E aí ele vai, rodeando como quem não quer nada. Depois você lê. Vai rodeando, vai rodeando, vai rodeando. Fala aqui, vocês não estão reconhecendo, não? Ô, seu Zafenate, não, nós estamos aqui, que nós moramos longe, nós, lá não chega o jornal, nós não conhecemos o senhor, não. Estão reconhecendo, não? Não, Rubem, dá uma olhadinha aqui, bem de pertinho, que está reconhecendo. Não, seu Zafenate, o senhor desculpa, nós não estamos reconhecendo, então só um minuto. Aí tira a maquiagem, tira tudo, e agora, vocês estão reconhecendo? Não sei, Zafenate, mais ou menos, é. Vocês tinham um irmão? Um irmão que sumiu? Um irmão que morreu? Aí o velhão, meu filho, meu filho, morreu, meu filho Zé. Não, pai, morri não. Sou eu, pai. Não acredito, meu filho, é você. Sou eu, pai. Que saudade que eu tenho daquelas roupas coloridas que o senhor me dava. Aquelas roupas de manga longa, eu me sentia um príncipe. Pois bem, meus irmãos, vocês lembram do sonho? Aqui o sonho aí, ó. Todos vocês se inclinando diante da minha presença. Estou no capítulo 50, no versículo 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas eu sirvo a um Deus que transforma maldade em bondade, para beneficiar os malfeitores. Isso é forte, como diz uma turma aí. Deus transforma o mal em bem, para que no fim todos se beneficiem. Faz o seguinte, junta tudo que vocês têm e vem morar aqui comigo. Meu Deus, aí eu fico imaginando a cena. O coração do Rubem, do Gade, do Naftali, do Judá, olhando e falando, meu Deus, é o Zé. É o Zé. E aí o seu Israel, tadinho, já meio cego, meio surdo, você entendeu? E os caras desesperados, ai meu Deus, ele vai matar a gente. Matar por quê, gente? O que está acontecendo? Aí ele fala, pai, você não sabe da história não, né? A história é o seguinte, me jogaram no poço, me venderam. Qual a história que contaram para o senhor? Meu filho, disseram que você tinha morrido, que uma fera tinha te atacado, levaram até sua roupa suja de sangue. Vocês tramaram bem, hein? Pois é, mas eu os perdoo. Perdoo a todos vocês. Pode vir para o Egito com casa, comida e roupa lavada e 3 milhões por mês. Fora o bafo. Pode vir todo mundo, vocês vão ter do bom e do melhor. Por quê? Porque a maldade que vocês fizeram contra mim foi transformada pelo poder de quem eu sirvo em bondade para voltar para vocês. Porque é assim que Deus cuida dos seus servos. Ele pega toda a nossa maldade e converte em bondade para que nós, os malfeitores, se beneficiem no final. Essa é a história do Evangelho, essa é a história de José, essa é a história de Jesus, essa é a minha, essa é a sua história. Se você serve a Deus, você experimenta esse cuidado maravilhoso. Deus é bom. Pega toda a maldade que nós fizemos e que fizeram conosco e transforma tudo para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Os sonhos de Deus não podem morrer. O propósito de Deus não pode se frustrar. E é assim que Ele tem cuidado de nós, todos os dias, apesar das nossas maldades. Que Ele seja louvado, que Ele seja adorado, honrado e engrandecido. É o Deus de José,
É o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus que transforma a nossa maldade para o nosso próprio bem, a fim de habitarmos na sua presença, com casa, comida e roupa lavada, por toda a eternidade. Que Ele nos abençoe e continue cuidando de nós. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.